Neste vídeo, as informações do Palmeiras atualizadas. Minha querida amiga palmeirense, chega mais, deixa eu te atualizar das últimas notícias do Verdão. Temos um corte para repercutir aqui a mídia esportiva falando da grande partida Palmeiras e River Plate, valendo uma vaga na semifinal da Libertadores. O corte aqui é do Troca de Passe, créditos na descrição. Bora lá conferir as últimas notícias do Palmeiras. Mas você que está chegando no canal agora, deixa o like, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma informação do Palmeiras. Bora lá. Olha só, informações do Palmeiras agora, porque o Palmeiras treinou no Allianz Parque hoje, né, local do jogo contra o River Plate, e o Giai deve ser titular na lateral direita do Palmeiras. Vamos mostrar para vocês aqui a provável escalação do Palmeiras. Está aí a notícia lá do GE, olha só. Giai deve começar o jogo contra o River Plate. O provável time do Palmeiras deve ser esse aqui, ó. A ideia do Abel em treinar lá é simular o ambiente do confronto, iluminação acesa, um treino à noite e tudo mais. O time deve ter, ó, o Everton no gol, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Lucas Evangelista, Aníbal Moreno, Andréas Pereira, Felipe Anderson, Vitor Roque, Flaco Lopes, ou seja, Maurício perdendo a vaga de titular no time. Ô, Mansur, por que mas ele troca... repete o time da ida com o Giai na vaga do Kelvin. Isso, por que da troca, será, hein? Fez bom jogo o Kelvin lá, né? Não sei se ele acha defensivamente uma mais seguro, solução talvez? mais segura, não sei. Embora o jogo de lá e o jogo de Buenos Aires, em tese, fosse uma ocasião para isso. Não, o Palmeiras se defendeu bem, né? Acho que ele está bem servido de qualquer forma. Assim, eu acho que o Palmeiras, em tese, na teoria, fez a parte mais difícil do trabalho. Que era o jogo da Argentina, né? Diante de 83 mil pessoas. O Palmeiras tem sido muito forte em casa. O que aconteceu naquela eliminatória de 2020 tinha muito também de um futebol um pouco do avesso, né, do futebol sem torcida, sem público. Aqui a forma como o Palmeiras construiu fora a vantagem, nem foi no Monumental, mas a forma como construiu fora a vantagem e quase perdeu em casa, isso é muito atípico, né, uma coisa difícil de repetir. Não acho que está resolvido, óbvio que não está resolvido, mas se você olha a qualidade técnica, a influência que já tem o Andrés nesse time, né, pelo nível, pela qualidade técnica. No fim de semana deu uma amostra aí do que ele é capaz de fazer, né? Uma batida na bola impressionante. Pô, incrível. A forma como o time cresceu com essa formação, o Palmeiras, eu acho que tem tudo para encaminhar a classificação. E eu vou dizer uma coisa que talvez, não sei se vocês vão concordar, mas esse Palmeiras de hoje, para mim, eu acho que é o mais agradável, é o melhor Palmeiras em bastante tempo. Esse recorte do Palmeiras dos dois atacantes. Dos últimos, sei lá, 10 jogos, talvez seja o mais agradável e mais forte Palmeiras desse período todo do Abel. Não sei se ele vai se manter dessa maneira, mas pelo menos do que eu tenho visto, é o Palmeiras que eu mais tenho gostado de ver em muito tempo. Falei bobagem, Alex? Não, bobagem não, mas é que o Palmeiras também... Porque é consistente, o Palmeiras sempre foi. Mesmo não jogando bem, o Palmeiras sempre conquistou resultados, brigava por todas as vitórias, vendia muito caro as suas derrotas. Mas esse Palmeiras, além de ser tudo isso, ele tem jogado bem. O Palmeiras tem tornado os seus jogos divertidos de se assistir. Eu acho que ele também já teve outros momentos assim. No início do Abel era um jogo mais pragmático, sim, um time sempre competitivo. Depois eu acho que para esse segundo ano, vamos dizer, acho que ele conseguiu fazer um time fazer mais gols, potencializou todo mundo. Depois teve uma queda. Depois o Palmeiras ele voltou a jogar um pouco melhor quando encontrou o Endrick por ali, né? Aquela questão dos 3 zagueiros e tal. E depois teve um bom momento também na questão dessa geração que veio do ano passado para cá com o Estevão. Lógico que o Estevão ele fazia muita diferença. Aí eu até concordo contigo desses mas, 2 anos para cá. Mas o time não era tão sim. fluido, no meu entendimento. O time não era tão fluido como hoje. Eu acho que hoje é um time mais confiável, mais completo. O importante. E mais agradável também. Pode ser, e mais letal, mais perigoso também acaba sendo, né? Fazendo mais gol. O Kelvin teve um problema médico. Então tomou uma pancada no treino, em princípio começa no banco. E tem eu também, acho que ele tinha Mansur, tomado uma pancada até antes e acho que tentou pro treino, acabou não tendo algum problema. Né? E também tem a questão do Allianz Parque, né? Que esse ano o desempenho foi abaixo do Palmeiras na sua casa. Em relação a mas resultados. os últimos jogos, fez 4 no Fortaleza,
3 Fez 4 no Inter. 4 no Inter e teve mais uma goleada. Então vem meio de 3 goleadas. 3-0 no Sport. 3-0 no Sport. Antes do empate com o Corinthians. Mas é o momento que o time está vivendo, seus jogadores individualmente e sua dupla de ataque mortal, né? Fora que em alguns desses jogos ainda não usou todos os titulares, né? Por exemplo, contra o Fortaleza começou com o time todo reserva. Todo ele, Agora, assim, em relação aos últimos anos, nem sei, mas na temporada é claramente o momento de melhor futebol do Palmeiras, né? É um time que, inclusive, ofensivamente cresceu demais com o encaixe entre esses dois. Cresceu demais com o Flaco de meia. Então, é isso. É impressionante. Você O vê, entendimento... ele dá arrancada, ele dribla, é muito Passe legal. de Messi agora, É muito agradável. Não, surgiu um jogador que a gente não conhecia, né, dele. Em termos de... A gente sabia que ele era um ótimo centroavante. E que não era um jogador grosso fora da área. Entre que você podia ser um ajudar. ótimo centroavante que flutua bem e você ser um segundo atacante meia mesmo. Ponta de lança ali, Pô, ele tá né? pifando, cara. Antes, muitos dos momentos, o que era ele? Aquele cara de área, muitas vezes de cabeça, ele foi Muito uma jogo arma. solucionado pelo alto. E aí tá dando pra ver que ele tem realmente mais ferramenta Muito nessa recurso. caixa, hein, cara? Muito recurso. É advogado bom, hein? Tem Pois recurso. não, tá jogando bem. Vamos com informações do River, né? Vamos saber do rival do River? Palmeiras. Mas não é tão horrível assim. Com o nosso Rafael Sibilha. Se bija! Mas o River não tá legal de se ver, né? Não tá legal. Um time que já foi muito mais. Já meteu mais medo, né? Imagino que o Galhardo também não tá tão feliz ainda como ele gostaria. Certamente. Sibila, traz informações do River pra gente. Fala, Sibila. Fala, Diniz, tudo bem? Um forte abraço para todo mundo que está aí no Brasil, aqui na Argentina. O River fechou a preparação com muitas dúvidas. O técnico Marcelo Gallardo deve mexer em boa parte do time, principalmente na estrutura tática do time, saindo daquela linha de 3 que não deu certo no jogo no Monumental de Nunes, em que o River foi amplamente dominado pelo Palmeiras no primeiro tempo, um meio-campo despovoado, sem jogadores combatendo. Então, aqueles duelos no meio de campo, o Palmeiras ganhou todos no primeiro tempo, o que fez que tivesse uma grande diferença entre os dois times nesse primeiro tempo, com o Palmeiras sendo muito superior ao River Plate. No segundo tempo, o time equilibrou e é baseado nesse equilíbrio que houve no segundo tempo, na verdade, equilibrou o jogo, né? Foi o segundo tempo em que o River dominou a partida com 14 finalizações contra apenas uma do Palmeiras. É baseado nisso que o torcedor do River mantém as esperanças no jogo desta quarta-feira e é baseado nisso que o Gallardo quer encontrar uma solução para o time. Por isso, desfaz a linha de 3, vai entrar com uma linha de 4. A dupla de zaga deve ser formada por Paulo Dias e Martínez Quarta, com Montiel pela direita na lateral e o Acunha na lateral esquerda. As grandes dúvidas estão no meio de campo. É bem provável que o Portijo, que no jogo de ida jogou como zagueiro, volte à sua posição de origem como volante, fazendo uma dupla de camisa 5 ali ao lado do Enzo Pérez. E depois, entre os 4 jogadores que faltam, muitas dúvidas. O Salas está garantido, né? O atacante Salas, principal reforço da última janela do River. Mas os outros 3 jogadores, aí vai muito se o Gallardo vai apostar num 4-5-1, e esse 4-5-1 poderia ter o Galopo, que volta de suspensão, o Nacho Fernandes mais centralizado e o Kevin Castanho mais pela esquerda, ou poderia ter na vaga do Nacho o Juanfer Quinteiro, que deu uma outra cara para o River no segundo tempo, né, na partida de ida, ou até mesmo jogar num 4-4-2, e aí quem poderia entrar ou na vaga do Nacho ou na vaga do Kevin Castanho seria o Colídio para formar uma dupla de ataque com o Salas, porque o Driussi, atacante titular, deixou o jogo na quarta-feira passada com dores e ele está com uma lesão muscular, então está fora desse jogo. Então é isso, Diniz. É o torcedor do River tentando manter as esperanças por conta desse gol no segundo tempo, essa diferença que é mínima. Óbvio que aqui na Argentina já se fala muito, sempre quando há um jogo no estádio do Palmeiras, sobre o gramado, né? O gramado do Monumental de Nunes é 95% natural e 5% artificial. Então, isso se fala bastante sempre quando há esses confrontos contra times que têm estádios com gramado artificial aí no Brasil. Mas é o torcedor do River, então, como eu disse, tentando se agarrar nesse segundo tempo aí para acreditar que ainda dá nesse jogo contra o Palmeiras na quarta-feira à noite. Valeu, Sibila. Que dá, claro que dá, né? São duas grandes forças do futebol sul-americano. No segundo tempo, é verdade, o River melhorou, mas sem fazer com que o Everton sofresse muito ali atrás, né? Até ficou mais com a bola, o Palmeiras se defendeu ali numa linha mais baixa, mas o gol tem um não desvio, sofreu, né? É isso. Não foi um grande sofrimento, né, Massur? Eu acho que tem um dilema para o Gallardo, que é assim, no segundo tempo, quando ele muda o sistema, sai de uma linha de 5 para uma linha de 4, e em algum momento ele volta algo próximo do losango de meio campo com 2 na frente que o River teve em boa parte do tempo,
o River reteve mais a bola, mas principalmente ele criou dúvidas, porque o Palmeiras estava muito bem desenhado para os encaixes individuais do Abel. E com a mudança de desenho, acho que ficaram algumas dúvidas sobre quem encaixava onde, até o Abel fazer algumas correções e o Palmeiras, mesmo sem ficar mais com a bola tanto tempo, conseguir estabilizar um pouquinho o jogo. A questão é ele tentar preencher mais o meio, com mais jogadores de qualidade técnica, de mais toque, colocando eventualmente o Quinteiro junto com o Nath Fernandes, por exemplo, podendo ser colídio com Salas na frente, ele não perder consistência, porque ele vai precisar fazer isso sem elevar, não é só elevar a faixa etária média do elenco, mas é perder vigor no meio. Porque o Palmeiras vai exigir também que o River continue competindo muito. Fisicamente, o Palmeiras é muito E ainda forte. mais jogando no Allianz. A minha dúvida Forte, mas não é um time veloz. Isso, não é um time de... Assim, o Vitor Roque tem boa velocidade. né, Tem, lá mas na não frente. não é um time que depende disso. Nem tem pontas, né, Alex? Nem joga com não, pontas, mas né? é pela qualidade, realmente. E tem uma outra questão, né? Eu fico imaginando como o Palmeiras vai encarar o jogo, né? Eu imagino o Palmeiras já tentando pressionar muito o River no início do jogo, né? De repente, para conseguir aproveitar o ambiente, o estádio certamente vai estar em polvorosa, né? Vai ter mais de 40 mil pessoas lá no Allianz Parque no jogo. E imagino que o Abel vai tentar fazer com que... O que fez na Argentina, né? Ali meia hora de abafo para tentar um gol e abaixar um pouco já o nível de fervura do River, né? Acho que são cenários possíveis, assim. Tanto o Palmeiras pode fazer isso, porque costuma em casa tentar pressionar os seus adversários. É um time que joga muito com uma pressão encaixada individualmente. No primeiro momento? Mas ele pode ter uma leitura de que a diferença de um Vitor Roque atacando o espaço contra uma defesa que não é rápida, que o Andreas e o Felipe Anderson escapando podem se colocar em situação de muita vantagem com o espaço. Sim. Eu acho também que não seria um cenário ruim para o Palmeiras, não. Eu acho que a gente pode ver as duas coisas acontecendo no jogo. Mas eu imagino a pressão no começo. Acho que a pressão o Palmeiras lá em cima, Vai tirar tirando... conforto, mas o principal é tentar encaixar o plano de jogo, né? Tentar encaixar naquilo que o River vem, para tirar conforto. É isso aí. Eu não vou ficar aqui, alto. deixar o cara com a bola lá, porque um lançamento com o cara equilibrado é diferente. Até porque, né, Alex, se a gente pensar o que foi o primeiro tempo, se ele conseguiu fazer isso na Argentina, no Monumental, durante quase todo o primeiro tempo, Perfeito. E deu tão certo, né? O Palmeiras fez 2, poderia ter feito 3, 4 gols na Argentina. Não seria um acaso, né? Eu acho que não há por que mexer, jogando no seu ambiente, diante da sua torcida. Eu acho que essa pressão que deu tão certo lá deve se repetir muito aqui ruim porque... e deixar o River falar, pô, com esses caras não vamos ter Não dá. chance hoje. Pro cara não se sentir confortável mesmo, assim. Então você tem que tomar as rédeas do jogo, vamos dizer, você ter o controle dela. Pode ser que você comece marcando lá em cima, mas você sabe que você pode dar um passo para trás e que está tudo controlado. Isso. Esse controle o Palmeiras tem que ter, porque do nada acontece um gol, muda emocionalmente, uma expulsão, Deus que me livre, um cartão aqui, outro ali, sabe? Assim, são características do jogo que você não pode esperar acontecer. A notícia no Verdão. O clube renovou o contrato com Flaco Lopes com o aval do técnico Abel Ferreira. No cenário do time técnico, Abel Ferreira chegou à marca de 200 vitórias como treinador do Palmeiras após triunfo na ida das quartas de finais da Libertadores. Há também movimentações sobre novas contratações e sobre valorização de atletas das categorias de base. Então, é o Verdão fazendo aí o seu planejamento, né? A temporada não acabou, mas sempre o planejamento ele começa, né? Nessa fase aí, chega ali setembro, comecinho de outubro ali, os times já se movimentam, entram em contato com atletas de possível interesse, né? Então, já tem aí movimentações, é o Verdão que vai vir muito mais forte para a temporada aí de 2026, amigos. Vocês estão achando que o Verdão está com tudo? Espere para ver a próxima temporada e
principalmente, meus amigos palmeirenses, temos que torcer aí pro Verdão ganhar essa Libertadores e papar esse título de Campeonato Brasileiro, porque aí o investimento, né, o faturamento, ele vai subir mais, né, a arrecadação vai subir muito mais e o Verdão aí vai fazer muito mais contratações, além aí de explorar muito bem a base, né, coisa que o Palmeiras já tem feito aí nos últimos anos. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, a qualquer momento eu tô de volta com mais notícias do Verdão, informações aqui no canal Fala Palmeiras. Um forte abraço, fui!